Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Bom, a gente dá uma interrompida aqui no boletim coronavírus, porque está na hora do Pit Stop CBN. Ricardo Barbosa está conosco ao vivo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Bom, a gente sabe que ninguém está saindo nem de casa, quanto mais para comprar um carro novo, não é mesmo? Mas quem está pensando... É um momento para pensar, né, Fernanda? Está todo mundo em casa, tranquilo. E a gente está falando um pouquinho hoje sobre o pedido dos ouvintes, né? Que é sobre a dúvida dele comprar um SUV ou um sedã até R$74 mil. É isso que vamos falar um pouquinho hoje, né? Que dá no bolso aí de muitas pessoas aí comprar um SUV ou um sedã, não é isso, Fernanda? Isso aí. Vamos então às nossas dicas. Bom, então vamos lá. Bom, tem que entender que na hora de comprar esses carros, tem que conhecer um pouquinho, Fernanda, porque tem um mercado muito grande e os carros SUVs, eles caíram, é uma febre, caiu no gosto do brasileiro. Todos eles gostam muito desse carro e acaba ficando com a dúvida, o que eu devo comprar, um SUV, um sedã, qual o caminho que eu devo percorrer, né? Então a gente vai dar aqui algumas dicas. E essa pesquisa que nós temos em mãos, a gente vai fazer um comparativo e falar um pouquinho até mesmo da depreciação que aconteceu no mercado brasileiro nesses últimos 2 anos, vamos dizer assim. Bom, o preço, na hora de comprar um SUV, o consumidor tem que saber que ele vai gastar um pouquinho mais, né? Nós temos aí o SUV que acaba gastando um pouquinho mais do que o sedã. Mas o sedã, Fernanda, ele tem um conforto maior. É um carro que tem um conforto, ele tem uma dirigibilidade diferente de um sedã, de um SUV que é mais alto, né? E ele também vem com alguns acessórios diferentes, esses sedãs que traz um pouco mais de conforto. Na versatilidade, esse quesito aí os SUVs vão bem para frente, porque ele tem mais altura, ele tem uma segurança maior, no caso de uma batida, alguma coisa assim. O asfalto, por sua vez, quando ele pega um asfalto ruim, o SUV vai muito melhor, uma estrada de chão, ele vai muito melhor também nesse sentido. Mas um carro sedã, ele ganha nas curvas, porque ele tem essa coisa aí de entrar melhor na curva e ter mais essa segurança. É claro que nós não podemos esquecer que os SUVs também saem na frente quando ele tem um 4x4 e você precisa, né, utilizar uma força maior quando necessário aí, saindo de um atoleiro, alguma coisa assim em relação ao 4x4. Falando de segurança, vamos lá. A segurança, o que acontece? Os SUVs, eles, por sua vez, por serem mais altos, ele tem essa visibilidade um pouco melhor, né? Então, ele também sai na frente em relação ao sedã. O sedã ganha, como eu falei há pouco, em relação às curvas, a estabilidade um pouco mais, ok? Sim. Custo de manutenção. Os pneus, você já sai perdendo aí nos SUVs, porque acabam sendo mais caros. São os pneus maiores, são os pneus com as bandas de rodagem biscoito, aquelas mais largas, você acaba consumindo um pouco mais, não só nos pneus, mas como também na manutenção, né? É um carro que você precisa estar sempre observando aí para poder fazer uma escolha certa, porque são duas características completamente diferentes. Tem design diferente e dirigibilidade diferente. É o que eu costumo sempre dizer, vale a pena fazer um test drive. Eu quero sair de um SUV, legal. Vou passar para um sedã, vou voltar para um sedã que eu já tinha um sedã? Ok, qual o modelo? Ou então vice-versa. Tem acontecido muito, Fernando, da pessoa sair de um sedã para o SUV, que também vale test drive. Então agora vamos à pesquisa, pode ser, Fernando? Pode. Então vamos lá, esses carros aí com até 74 mil, nós temos aí o Duster, né, que é um Renault Duster, tanto automático quanto mecânico na faixa do ano 2018, ele está na faixa de R$ 59.500. Ele teve uma depreciação, esse carro, na ordem de 10%, 11%. É um carro que você consegue encontrar em cima dessa pesquisa dos nossos ouvintes que solicitou até R$ 74 mil. No caso, o Creta, o Hyundai Creta, um carro 2018, foi logo no lançamento dele, esse carro está na faixa de R$ 62 mil e teve uma depreciação de quase 12% nesse período. Aí agora a gente já partindo para um sedã, para fazer um sedã e alguns SUVs. O Ford Ka, sedã, um automático, 2020, você encontra por 63.
mas teve uma depreciação de 13,5%. O Citroën C4, o Cactus, esse carro ele está com muitos equipamentos, está muito interessante. Esse carro é um carro mecânico, 2019. Ele está com 63.500 e me surpreendeu. Teve uma desvalorização de 5,45 nesse período. Não foi uma grande depreciação. Esse carro está num preço aí de 63 mil, está abaixo dos 74 desejado aí para os nossos ouvintes. O Ford Export, não posso deixar de falar desse carro. É um carro que vendeu muito, nós temos muito no mercado, o mecânico, né? O Ford Export mecânico 2019, na faixa de 71.200. Teve uma depreciação de aproximadamente 9% nesse período. Já um sedã, um automático, um carro que também caiu no gosto de muito brasileiro, já foi o Honda Civic. O Honda Civic automático 2018 está na faixa de 71.400, 72 mil, uma queda muito pequena de depreciação na ordem de 2,4. De fato, o carro da Honda, ele deprecia muito pouco. Ele tem uma condição de depreciação pouca em relação ao mercado. Nissan Kicks, esse carro vendeu bastante, está vendendo ainda também. Pegamos aí um modelo como mecânico, para dar uma ideia, o 2020, na faixa de 72 mil, com a depreciação de 8,7. Lembrando que aí, mudando para um estilo que muitas pessoas acabam não lembrando desse carro, um Suzuki, o Jimmy, é um carrinho pequeno, parece um jipinho, Fernanda, bem interessantezinho, o Jimmy, as mulheres gostam muito desse carro, viu? Ele é muito bonitinho. Ele é bonitinho, e ele tem umas cores diferentes, um verde, verde abacate, um amarelo, enfim, é um carro bem bacaninha. Mecânico, 2019, está na faixa de 73.800, e me surpreendeu, esse carro, esse Jimmyzinho, ele teve, tudo bem, vendeu pouco, né? Não chegou nem a 1% de depreciação, 0,6%, né? Muito legal. O Toyota Aris, que chegou no mercado há pouco tempo, um automático, 2019, 72 mil, com 4% de depreciação. E o último que nós pegamos nessa pesquisa, o Jeep Renegade, também esse SUV automático. Muita gente comprou esse carro, muitas mulheres, tantos homens também gostam muito desse carro. Um carro que muita gente compra, porque caiu na graça, é bonitinho esse Jeep. 2018, na faixa de 68.900, teve uma depreciação de 6,6%. Então aqui é basicamente para dar uma noção, é claro que tem outros carros também, outros SUVs também, de outras marcas. A gente quis dar uma pincelada entre SUV, entre sedã, para você conhecer um pouco de preço, abaixo de 74 mil, e também um pouco da depreciação no período de 2018, 2019, e no caso aqui que nós apresentamos, Kicks 2020, que houve só 8% de depreciação nesse período. Tá dado o recado, Ricardo. Muito obrigada, viu? Ok, Fernanda. Um abraço a todos e deixa aí a dica aí. Vamos estar em casa porque temos que se cuidar, né, Fernanda, nesse momento tão difícil, né?